Olá, você acompanha conosco a partir de agora uma conversa com o senador Roberto Rocha. E o nosso tema é um esforço que o parlamentar faz em atender melhor crianças em condição de extrema pobreza nas escolas. Como? Aumentando a possibilidade, assegurando uma melhor merenda escolar. Nós vamos então conversar agora com o senador sobre esse assunto. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Mais ou menos explicado, né, senador? Deixa para o senhor contar para a gente como é que é. Antes da gravação, enquanto a gente se preparava, o senhor foi me dando os motivos, né? Vamos contar agora para o telespectador do que se trata o projeto. Muito bem. Eu agradeço a você, Tânia, participar desse programa, Argumentos, que nos dá a oportunidade de falar um pouco sobre esse projeto que nós consideramos muito importante e oportuno para o momento que vive o Brasil. Um momento de ajuste fiscal, de arroxo fiscal, que leva ao sacrifício muito as pessoas, sobretudo as pessoas mais vulneráveis, as pessoas mais pobres do nosso país. E essas pessoas, muito lamentavelmente, elas se encontram nas regiões norte e nordeste do Brasil, a sua grande maioria. E nós apresentamos uma proposta porque não dá para a gente ter um Brasil crescendo em vários aspectos, como, por exemplo, na tecnologia no campo, que é produzir alimentos, o Brasil exportar tanto alimento, ajudar a equilibrar a balança comercial, não é? O Brasil ter tanta capacidade de exportar alimento e ver dentro do Brasil crianças passando fome, tendo dificuldade de se alimentar minimamente. O governo chama de segurança alimentar. Uma pesquisa que foi feita por amostragem de domicílio, que verificou que no estado do Maranhão, que é o nosso estado, tem o maior problema de segurança alimentar. Aqui no sul eles chamam segurança alimentar, o que lá no norte, nordeste, há muito tempo a gente chama de fome. Assim como crise hídrica, que apareceu aqui agora com esse nome, mas lá a gente já também chama há muito tempo de seca. De tal modo que nós fizemos com que o que já existe, ele seja ampliado. Ou seja, existe no Brasil uma regra segundo a qual os municípios que têm comunidade indígena e quilombola, eles recebem 50% a mais, as crianças, de merenda escolar, na sua per capita. Muito bem, ótimo. A gente está estendendo esse benefício para os municípios que têm o pior IDH do Brasil e, portanto, do mundo, mas não fazendo recorte em torno do IDH que é medido pelo território, no caso, pelo município. Nós estamos fazendo o recorte com base no índice de pobreza extrema, que é brasileiro, é muito nosso. É o que serve de base de cálculo para o Bolsa Família, por exemplo. Está no Brasil Sem Miséria, utiliza esse índice. Então, os municípios cuja população tiver 30% ou mais de pessoas na extrema pobreza, portanto, abaixo da linha da pobreza, no termo técnico que a gente não gosta de chamar, nas condições de miséria, esses municípios eles passam a receber alimentação escolar para suas crianças dobrada. Porque para esses casos, não é merenda, não é uma alimentação a mais, é a alimentação do dia. Crianças que não têm absolutamente nada em casa, não tem absolutamente nada em casa, que vão à escola muitas vezes para comer. E aí não encontra aquele básico para ela comer, então ela não, como é que vai aprender? Como é que vai aprender se a gente sabe que desde sempre saco vazio não fica em pé, ainda mais uma criança ou um idoso? Agora, uma coisa boa desse projeto é que ele estende um programa que já existe, né? Então não tem a necessidade de se criar nada novo. Amplia as pessoas que são contempladas com uma alimentação mais consistente. Gente que passa, criança que passa fome, Muito né? bem, porque muitas vezes a dificuldade é a logística. Aí tudo bem, isso é legal, é bacana, é justo, mas como é que isso vai funcionar? Não se viabiliza. Como é que isso vai? No papel é bacana. E aí, num ano de crise igual esse, que se avizinha, que todos anunciam como ano de crise econômica, faz como para viabilizar? Porque o problema não é botar no papel. O problema mesmo é tirar do papel. Com certeza. Se botar no papel, a gente coloca no papel aqui, apresenta, discute. Tá? O problema é tirar do papel, depende de vontade política. Sim. Mas, às vezes, depende de logística.
O Brasil é continental, é um país continental. É verdade. Entendeu? A gente tem quantos Brasis? A gente está falando de um Brasil que passa fome dentro das escolas. Então, para este Brasil, infelizmente, eu tenho uma relação dos municípios. Esses municípios que são nessa faixa, nesse recorte, são 470 municípios no Brasil. São 470. Portanto, menos de 10% dos municípios brasileiros. Menos de 10% dos municípios brasileiros. E aí, desses municípios, quase todos estão na região norte e nordeste. Estados como Maranhão, como Piauí, como Ceará, como a Paraíba. Estados do norte e nordeste, eles fazem a lista ficar grande. Eu, como maranhense, digo a você com toda a sinceridade, eu ficaria muito feliz se nessa lista não tivesse nenhum do Maranhão. Nenhum do Maranhão. Mas, infelizmente, a metade do Maranhão está na lista. Dos 470, é mais de 100 do Maranhão. Então, a gente está falando desses brasileirinhos, dessas brasileirinhas, que estão lá na ponta, que a gente às vezes só ouve o roncado da barriga porque estão com fome. E só ouve quem conhece, porque está lá, como nós, que conhecemos bem essa realidade. Senador, essa é uma urgência, né? Como é que é a tramitação desse projeto? Esse projeto foi distribuído para a Comissão de Direitos Humanos, até achei bom, porque nós não estamos falando só de mais um programa social. Nós estamos falando de um direito de terceira geração, Sim. que é o direito de solidariedade. Direito à solidariedade, as pessoas têm que ser solidárias. Entende? Eu acho que a bandidagem, a criminalidade se combate no berço. Se a gente não pode atuar lá no berço, vamos atuar na escola, na infância, entendeu? Senão o Brasil vai pagar um preço muito mais caro depois. Esse projeto não custa caro ao Brasil, custa caro não fazer. Entende? Continuam as comunidades indígenas, quilombolas, recebendo 50% a mais nas escolas de merenda escolar, e essas populações recebendo o dobro. Do que recebem hoje para suas crianças que estão na escola. Né? E ao mesmo tempo, para não contemplar apenas a criança que vai poder ter mais alimentos, também a gente dá mais responsabilidade aos gestores. A gente apresenta simultaneamente um projeto que transforma em crime hediondo o desvio de merenda escolar e desvio do Bolsa Família. Entendeu? Porque a gente está falando nesse momento de merenda escolar. Roubar a merenda escolar, seja o dinheiro no caminho longo, comida, até chegar na ponta, roubar o dinheiro, ou roubar o alimento in natura para outros fins, isso é um crime contra a vida. Com certeza. Isso é um crime contra a liberdade. Isso é um crime que deve ser tratado com o rigor que o caso exige. Portanto, um crime hediondo. Então, essas duas propostas a gente apresenta para poder submeter à pressão dos nossos colegas senadores e tentar contemplar essa parte mais vulnerável da sociedade brasileira nesse grave momento de crise fiscal, de crise financeira por que passa o Brasil. Agora, esse é um projeto que tem bastante apelo, né, senador? A sua expectativa é que a tramitação seja célere? Célere. Ele é terminativo na Comissão de Educação. Ele vai para a Comissão de Direitos Humanos. Depois acredito que não terá dificuldade nas comissões de direitos humanos, até porque é um direito. Ou então não pode dizer que a criança é humano. É claro que o Senado vai receber isso como uma bela proposta, modéstia à parte. Vai receber como uma bela proposta, uma proposta oportuna, especialmente na Comissão de Direitos Humanos. Sim, e também na Comissão de Educação, que é dirigida pelo companheiro Romário, um político que é uma celebridade. Para mim, uma tremenda decepção. A decepção mais positiva que eu já tive na minha vida pública. Porque, como uma celebridade a mais, eu imaginei que fosse ter uma vida muito curta na política. Na medida que o Romário ele consegue ter tanto espírito público, defender tantas causas interessantes, eu para mim, tive assim, uma grande e agradável decepção. Por ser o Romário uma pessoa que não vem da militância política do berço, como eu, que não está forjado nessa luta social. Mas ele teve também uma infância difícil e cresceu muito, campeão do mundo, né? Nos deu tantas alegrias e hoje, no cargo de senador, ele proporciona alegria a muitas pessoas. Eu sei que ele, na presidência da Comissão de Educação,
ele vai ajudar a proporcionar mais essas alegrias a esses brasileirinhos e brasileirinhas. Só por essa tramitação a gente já vê uma boa receptividade do projeto na casa, né, Sim, senador? sem dúvida. Eu creio que o outro projeto, o projeto que trata da criminalização, né? da tipificação em crime hediondo, ele vai seguir para a Comissão de Constituição e Justiça, para outras comissões e poderá ter muito calor no curso do projeto. Este outro não, ele vai ter menos calor e mais luz. Sim. Senador, nosso tempo infelizmente se esgota. Eu vou ter que encerrar nosso programa aqui agradecendo a sua presença, muito esperando obrigado, ter Tânia. o senhor mais vezes aqui. Com todo prazer. Porque, olha, só a pauta que o senhor trouxe, né? Um estado que tem problemas tão notórios com o IDH deve nortear o trabalho de um parlamentar nessa bancada, né? Provavelmente a gente vai ter muito assunto a tratar. E ajudando o Maranhão, o Nordeste, o Norte, nós estamos ajudando o Brasil, porque Com o Brasil jamais certeza. será um país respeitado na comunidade internacional se não respeitar o direito das suas crianças, dos seus jovens, dos seus idosos, o direito das pessoas, sobretudo aquelas que mais precisam. É isso aí, senador. Obrigada pela sua Muito presença. obrigado. Agradeço também a você que nos acompanha. Lembrando que esse é o programa Argumento, que eu sou Tânia Horman e que você sempre convidado a fazer sugestões e críticas à programação da TV Senado. E para isso é 0800 61 2211, ligação gratuita. Agora, se você quiser rever esse ou outro dos nossos programas, senado.leg.br/TV. Até a próxima.